Na aula passada, a gente começou a discutir a base da posição, né? Na mecânica quântica. Então, posição. E aí, o que eu queria fazer agora é que eu queria discutir o momento. Quantidade de movimento. Vou fechar a janela aqui, está tendo uma obra, está fazendo muito barulho. Então, a gente começou discutindo, né, que quando eu tenho um vetor no espaço de Hilbert, então, eu posso olhar para esse vetor na base da posição, né, escrever esse produto interno aqui. Isso daqui é basicamente a função psi avaliada no ponto x. Né? Isso é a componente desse vetor, desse ket psi aqui, nessa base. Okay? E a gente viu que os elementos dessa base, né, essa base x, ela forma uma base ortonormal. Né? Só que é uma base ortonormal em dimensão infinita. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tomar o produto interno de 2 ket x e x', isso aqui é a delta de Dirac, que é uma espécie de generalização contínua da delta de Kronecker. Isso aqui é o análogo em dimensão finita. Análogo. Agente ao caso finito, né? Onde a gente tinha um vetor, uma base discreta, né? E a gente tomava o produto interno, isso aqui dava a delta de Kronecker, delta IJ. Okay? Então, esse é o caso em dimensão infinita que generaliza esse cara daqui. A gente argumentou isso na aula passada. E aí a gente observou, né, que, bom, essa aqui é a delta de Dirac. O que a delta de Dirac faz, né? Delta de Dirac, ela é uma distribuição. Ela é uma distribuição e se eu tiver a integral da delta de Dirac vezes essa função aqui, psi de x, e essa integral em todo o espaço, né? Agora eu vou considerar domínios de menos infinito a mais infinito, isso daqui é igual a psi avaliada em x0. Então, a delta de Dirac, ela é um objeto matemático, né, que faz um sampling dessa função nesse valor de x0 aqui. Todo mundo entende o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que essa função, quando eu integro ela desse jeito, ela passa a ser avaliada em x0. Okay? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? Não, claro, claro. Se a integral é definida, x some, fica só x0, claro. Beleza. Então, eu queria definir um operador, que é o operador derivado. Operador diferencial. Então, a ideia aqui é a seguinte: eu vou ter um operador D, e quando eu aplicar ele no meu ket psi,
Isso aqui vai me dar um ket, que é dpsi dx. Então, essa é a definição desse cara daqui. Então, a gente pode tomar esse produto interno agora. Isso aqui vai ser igual a x, produto interno, dpsi dx. Isso aqui é uma função, né? Que nada mais, nada menos é do que a derivada em relação a x, avaliada em x. Tudo bem, gente? Só que agora o que eu posso fazer aqui é que eu posso inserir a identidade. Então, o operador identidade ele é uma integral de menos infinito a mais infinito de x, x', né? X', integrado em todos os x'. Okay? Então, inserindo aquela integral ali, a gente vai ter x d integral de menos infinito a mais infinito, x', x', psi dx'. Só que isso aqui eu posso reescrever como sendo... Isso aqui é independente, né, desse x', então eu posso passar isso para dentro da integral. Né? Esse operador é linear, eu estou usando esse fato de que o operador é linear. Esse aqui é de menos infinito a mais infinito. X, d, x', x', psi dx'. Então, a essa altura, vocês devem estar confortáveis com esse tipo de manipulação já, né? Então, esse aqui é esse produto interno x com o operador d aplicado em x'. E isso aqui é psi de x', dx'. E lembrando que isso aqui tudo, né, por essa expressão aqui, tem que ser igual à derivada de psi avaliada em x. A gente acabou de ver isso. Então, isso aqui é dpsi dx, avaliado em x. Então, essa função aqui, esse objeto aqui, ele está fazendo um sampling da derivada da função psi, avaliada em x. E a gente já viu quem é esse cara na aula passada. Né? Esse cara aqui vai ser a derivada da delta. Porque a derivada da delta é a função, né, que quando eu multiplico ela por uma outra função e faço integral no espaço todo, ela me dá a derivada. Mas olha só que interessante, eu também posso enxergar isso aqui como o elemento de matriz do operador D. Desse operador derivado. Isso aqui é o análogo, né? No caso discreto. Se eu tiver uma matriz M, né, qual que é o elemento M e J dessa matriz? Esse elemento M e J vai ser igual ao produto interno de um elemento da base que eu estou expressando na minha matriz, com essa matriz aplicada em AJ.
A gente chegou a ver isso, lembra? Notação de bracket é assim que eu falo em matrizes, né? Se eu quiser pegar uma entrada específica da matriz, a gente até fez um exemplozinho em dimensão 2, eu tenho que aplicar a matriz num elemento da base, depois tomar o produto interno com outro elemento da base. Isso é um análogo. Esse cara daqui é um análogo em dimensão infinita dessa expressão aqui. Então, esse é o elemento de matriz desse operador diferencial aqui. Tá claro isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Será que o operador D é hermitiano? O que é um operador hermitiano mesmo, gente? Fala para mim alguém aí. Esqueci. É quando ele é igual, o complexo conjugado é igual e transposto é igual? Isso. Ele é um operador hermitiano. Ele é quando, se eu pegar ele e fizer o transposto complexo conjugado, que eu simbolizo por essa cruzinha aqui, né? Essa cruzinha a gente chama de dagger, tá? São um nome. Dagger. Dagger é porque em inglês, a adaga é dagger, né? A palavra em inglês. Então o pessoal chama de cruzinha ou é uma adaga, né? De adaga. Então a pergunta é: será que esse cara daqui é igual ao próprio transposto complexo conjugado? Né? Isso que a gente quer saber. Então vamos ver. Vamos ver. Então o D, né? O D, x linha, que eu vou chamar assim, isso aqui é como se fosse D e J, né? Da matriz. Isso daqui é igual a x D x', e isso é igual a delta, derivada da delta de x menos x'. Esse linha aqui é a derivada. Então, eu quero saber o seguinte. Eu vou calcular agora o D, x', complexo conjugado. Isso daqui é o dagger dele. Né? Isso é um elemento, né, desse operador D dagger aqui. Vocês concordam com isso? Então, vamos ver quem é esse cara. Eu posso usar essa mesma expressão aqui, só que agora substituindo x por x' e colocando uma estrela em cima de tudo. Então, eu vou ter delta, derivada, né, de x' menos x, complexo conjugado. Só que a gente definiu essa delta como a derivada da delta, ela é uma derivada, a gente pode pensar nela como uma derivada de uma gaussiana. Né? Lembra que a gente falou isso na aula passada, no vídeo? Eu tenho uma gaussiana e eu tenho uma certa largura para essa gaussiana, que eu chamo de delta. Né? No limite em que delta vai para zero, essa função aqui, ela aproxima cada vez melhor a minha delta de Dirac. Então, posso fazer um limite aqui. No limite em que delta é zero, isso é um pico, né? A derivada da delta é a mesma coisa. Eu posso enxergar ela como sendo uma coisa assim, ó. A derivada ela começa crescendo, né? Vou copiar a figura aqui. A derivada ela começa crescendo. Ela chega num valor máximo, ela começa a diminuir. E depois ela decresce e vai a zero.
vai a zero por baixo, porque aqui a derivada é negativa. Né? Aqui a derivada é positiva e aqui a derivada é negativa. Alguém já fez... quem já fez sinais e sistemas aqui? Alguém já fez essa matéria da engenharia elétrica? Processamento de sinais aparece muito essa figura aqui. Quando você quer fazer um P&D ou uma coisa que é um feedback, um loop de feedback para você manter um sinal sempre no mesmo valor. Mas então a derivada da delta, né? Olha só, a delta ela pode ser definida como o limite de funções reais. Então a delta é real. A derivada dela também é real, porque a derivada de uma função real é real. Então pouco importa se tem uma estrela aqui. Isso aqui é igual a delta linha de x' menos x. Então, eu posso tirar essa estrela aqui, que faz diferença nenhuma. Essa função aqui, né, a delta, que é definida em termos desse limite de Gaussiano, ela é uma função par. Né? O que significa dizer? Significa dizer que se eu trocar o sinal do argumento, ela continua igual. Que a Gaussiana é uma função par. Mas a derivada dela é uma função ímpar. Se eu trocar ela de sinal, esse cara daqui muda de sinal. Se eu trocar os argumentos, né, o sinal do argumento, né, a função muda de sinal. Então, eu posso escrever que isso daqui é igual a menos delta linha de x menos x'. E isso daqui, por sua vez, é diferente de dx'. Né? Ele trocou de sinal, então ele não é igual. Concorda? Então, a conclusão é que o operador D não é hermitiano. Ele troca de sinal. Na verdade, a gente acabou de mostrar que D d'água é igual a menos D. Né? Ele trocou de sinal. Mas agora eu vou definir um outro operador, que é o operador K. E esse operador K, ele vai ser igual a menos I vezes o operador D. Okay? Isso daqui vai ser chamado, por razões que vão ficar óbvias em algum tempo, eu vou chamar isso de operador vetor de onda. Vamos chamar ele assim. Então, esse operador vetor de onda, diferentemente do operador D, ele é hermitiano, né? Porque o K d'água vai ser igual a menos I D d'água, que por sua vez é igual a menos I estrela D d'água, que eu posso escrever como sendo mais I vezes menos D. Então, eu tenho duas trocas de sinais, né? Eu tenho uma troca de sinal desse I e uma troca de sinal desse operador, e eles se cancelam. Então, o que eu obtenho no final é menos I D, que é igual ao próprio operador K. Então, esse operador, sim, ele é hermitiano. Okay? Tem uns detalhes aqui que, bom,
tem um detalhe matemático que eu vou falar só por desencargo de consciência, mas a gente não vai prestar muita atenção nisso. É que tem uma distinção entre um operador ser hermitiano e autoadjunto, mas para a gente aqui, a gente está usando hermitiano igual a autoadjunto, não faz diferença. Então, a gente vai trabalhar com funções, né, com espaço de funções onde essa derivação aqui vale, essencialmente. Depois, se alguém quiser saber dos detalhes matemáticos, pode me perguntar melhor. Deixa eu ver o que eu quero falar agora. Vamos falar o seguinte. Minhas notas estão meio fora de ordem. Vamos olhar para o espectro desse operador. Então, a gente chegou à conclusão que esse cara é hermitiano. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar? Então, vamos olhar para o espectro dele, né? Eu quero calcular os autovetores desse operador. Então, eu tenho o operador K. Ele é hermitiano, então, pelo teorema espectral, ele tem uma base de autovetores ortonormais. Então, o que significa dizer? Ele é hermitiano. Significa que ele tem uma base de autovetores ortonormal. E significa dizer que os autovalores dele são reais. O fato de que ele é hermitiano, né, garante tudo isso. Significa dizer que ele é um observável em mecânica quântica. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso é uma quantidade física que eu posso medir no laboratório, na minha teoria. Esse operador representa uma quantidade física. Só vou dar um spoiler aqui para vocês. Isso é uma informação que está vindo antes da hora. Eu posso definir um operador P, que é H cortado vezes K. Esse operador, bom, vou tirar esse chapéu aqui que eu não estou usando. H cortado, né, ele é um número, é a constante de Planck. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse número, ele vale aproximadamente 6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Isso tem unidades
de Joule vezes segundo, né? E esse operador aqui, quando eu multiplico esse número pelo meu operador número de onda, né? Esse operador K, isso é o operador momento. Então, o operador momento, né? Em mecânica clássica, o que é o momento? O momento é a massa vezes a velocidade, né? Então, esse operador aqui, ele está relacionado, como a gente vai ver já já, com movimento, quão rápido os objetos estão se movendo, né? Isso é o observável correspondente ao momento de um sistema físico. Tudo bem? Então, isso é só um parênteses momentâneo. A gente vai voltar para essas coisas depois. Tá? É só para não ficar muito no ar, assim, por que eu estou estudando essas coisas. Vamos ver o espectro desse cara, né? Toda vez que eu falo vamos ver o espectro, eu quero dizer vamos ver os autovetores e os autovalores. Vamos calcular. Então, o problema de autovalores desse cara, eu vou ter um operador K, ele vai atuar nos elementos de uma base K. Isso aqui vai me dar um autovalor número K real, né? E o autovetor K. K é um número real. Porque ele é hermitiano. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tomar o produto interno com a base X, tá? Tá? Isso daqui vai ser K vezes esse produto interno de X com K. Agora eu posso introduzir uma identidade aqui. Isso aqui vai me dar uma integral de X, K, X', X', K, dx'. Isso tem que ser igual a K vezes o produto interno do vetor K. Perdão, da posição X pelo vetor K. Vocês estão seguindo, gente? Tudo bem? Estão comigo Sim, aí? sim. Tá. Sim? Então, olha só, vamos ver o que tem aqui. Aqui eu tenho a função que eu quero descobrir, né? Aqui eu também tenho essa função, só que avaliada em outro ponto, né? E aqui eu tenho um elemento de matriz do operador K. Mas K é menos I vezes o operador derivada. Então, eu posso ler essa expressão na base da posição. Vamos ler isso como? Vamos traduzir isso para uma linguagem mais humana, né? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que menos I vezes a derivada em X dessa função xk, isso daqui tem que ser igual a k vezes xk. Então, traduzir isso para uma equação diferencial linear de primeira ordem, que a gente sabe resolver, né? Todo mundo seguiu essa passagem daqui para cá, porque mecânica quântica tem muito disso. A gente vai sempre estar pegar vetores, né, gerais e expressar eles numa base. Aqui a gente está expressando esse vetor K na base da posição. Eu estou tomando produto interno com esse sketch X aqui. E eu cheguei, a partir da minha equação de autovetor,
eu cheguei nessa equação diferencial aqui que eu tenho que resolver. Então, uma equação de autovetor nada mais, nada menos é do que uma equação diferencial. Então, a solução desse cara daqui, né, resolvendo, vai ser dessa forma. Vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de n, e elevado a i, k vezes x. Todo mundo consegue ver que essa daqui é a solução? É fácil, é só substituir essa solução aqui nessa equação. Se eu substituir isso aqui dentro, eu vou obter essa igualdade, né? Porque a derivada da exponencial é a própria exponencial, vai baixar um i vezes k, esse menos i cancela com o i que baixou, vira 1, e aí eu fico com k vezes a solução original, que é o que eu tenho aqui. Então, eu tenho essa solução da equação diferencial. Esse n é a normalização do meu estado. A gente pode escolher a normalização que a gente quer. A gente vai escolher a seguinte normalização. Eu vou falar aqui o produto interno de x, tá? Toda vez que eu escrever uma coisa dessa, o que eu quero dizer é que isso daqui é 1 sobre raiz de 2π. Eu estou escolhendo essa normalização. É elevado aí a x. Esse aqui é o nosso primeiro resultadinho de mecânica quântica. Vou botar num balãozinho, uma nuvem. Esse é muito importante. A interpretação física dessas coisas vai vir já já. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa? Então, isso aqui são os autovetores do operador K na base da posição. Eles são escritos assim, ó. Eles são ondas planas, né? Eu chamo isso aqui de onda plana. Uma onda plana. Vocês sabem por que isso é chamado onda plana? Vocês querem saber? Não, não sei não. Gostaria de saber. Vou explicar. É um número complexo, né? Mas olha só, é elevado aí kx. Isso daqui é cosseno de kx mais i vezes seno de kx. Ok? Vamos focar nesse cara daqui. Na parte real dela. Tá? Claro que ela é uma onda complexa, então ela tem uma amplitude real e uma amplitude complexa. As duas estão oscilando fora de fase, porque o cosseno e o seno oscilam fora de fase. Tá? Agora, vamos generalizar essa expressão aqui, só para explicar o que é. Né? Quando você escreve uma coisa desse tipo aqui, olha, é elevado a i k vetor x menos ômega t. Tá? Eu estou generalizando isso aqui. Isso aqui é um parênteses, tá? Isso aqui não, a gente não está derivando nada, só estou mostrando para vocês. Vocês já devem ter visto essa expressão aqui em eletromagnetismo, ou sei lá, qualquer outra, qualquer disciplina que envolvesse estudar ondas, vocês já devem ter visto que isso aqui é uma onda propagante, né? Que conforme o tempo vai passando, isso aqui representa uma translação dessa onda, né? Isso daqui, a parte real disso, que eu vou tomar agora, né, em analogia com o que eu fiz aqui, vai ser igual ao cosseno de vetor k escalar x menos ômega t. Então, num dado instante de tempo, né, eu posso pensar nisso daqui, né, k escalar x
menos ômega t é a fase da minha onda. Não, fase da onda. Só que o que é essa fase aqui? Imagina que essa fase é uma constante, num dado instante de tempo. Isso aqui define a equação de um plano, né? Porque isso aqui é K escalar X, produto escalar entre K e X, e isso daqui é igual a uma constante. Lembrando que esse K é um vetor tridimensional, né? Tem KX, KY e KZ. E esse X aqui, ele é as coordenadas X, tá? Travando X, Y e Z. Então, quando eu tomo isso aqui, esse produto interno, e faço isso igual a uma constante, isso é uma equação de um plano. Então, se eu tiver, por exemplo, uma determinada direção K no espaço, essa equação aqui, ela define o plano perpendicular a esse vetor K. Então, está aqui meu vetor K. Isso daqui é a solução dessa equação, são os pontos x, y, z que satisfazem essa equação aqui. Lá de álgebra linear, vocês podem lembrar disso. Então, o que isso aqui está dizendo é que, ao longo desses planos, eu vou associar uma intensidade da minha onda, que é dada pelo cosseno do valor dessa fase aqui. Então, eu posso pensar nisso como sendo um monte de planos, né? Para cada instante de tempo, eu tenho um plano diferente. E aí, ao longo desses planos, né, o cosseno aqui, digamos, ele vale 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale 1, depois vai ter, né, π sobre 2 unidades de tempo, depois ele vai valer 0 de novo no próximo plano. E por aí vai. Então, isso é um plano cuja intensidade dele vai alternando. Então, uma onda plana. A frente de onda é um plano, entendeu? Por isso é chamado onda plana. Isso aqui é a onda plana em 3D. Né? Tridimensional. Sim, sim, fez todo sentido. Só me recorda o K, ele... Tá, já entendi. Eu tinha ficado confuso sobre o K, mas já entendi. Beleza. O K é o número de onda, que o pessoal chama em física 2. Né? Aqui é uma onda plana em 1D. Né? É que em 1D os planos são pontos. Então, não tem dificuldade de visualizar isso. Né? Não preciso inventar esse color coding aqui que eu fiz aqui. Mas, enfim, isso é só um comentário sobre isso. Tá? Mas, voltando aqui para o nosso resultado, a gente tem esse cara daqui. Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Não, só concordei. Ah, tá. Vamos verificar, a partir desse resultado aqui, quanto que vale esse produto interno. Olha. Eu quero tomar o produto interno entre K e K'. Quanto que tem que dar isso, gente? Esses são elementos de uma base ortonormal. Quanto que tem que dar? Alguém? Delta crônica. Exato. Tem que dar a delta de crônica, né? Mas vamos tomar um caminho diferente. Vamos colocar uma identidade aqui no meio.
Isso aqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de k, x, k'. E a integral é em dx agora. Só que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou suprimir os limites de integral, que a gente já sabe. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2π elevado a menos ikx, porque isso aqui é o transposto, é o complexo conjugado dessa expressão que a gente acabou de derivar. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2π elevado a i k'x. Então, isso aqui é 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a i k x menos x'. Perdão. K menos k'. K' menos k. K menos k'. Integral em x. Isso daqui eu vou reconhecer agora como a representação integral da delta que a gente derivou na aula passada, lembra? Então, isso aqui, de fato, é delta de k menos k'. Como era esperado, como vocês falaram. Então, tá tudo batendo, né? Tá tudo fazendo sentido por enquanto. E repara uma coisa. A gente tem feito, né, a identidade como sendo uma integral de menos infinito a mais infinito de x, projetor x, né, ao longo de toda a reta. Mas isso daqui é consequência do fato de que esse x, eles formam uma base ortonormal completa. Qualquer vetor, né, no espaço de Hilbert pode ser expresso como uma combinação linear desses caras. Nada me impede de escrever isso aqui, ó. Concorda? E isso daqui vai ser também uma consequência do fato de que os Ks, eles formam uma base completa. Tudo bem, gente? Então, vamos ver o que isso significa. Imagina que eu tenho uma função psi de x. E essa função ela é o produto interno entre o cat x e o meu cat psi. Eu posso pegar essa identidade e colocá-la aqui no meio. Isso aqui vai ser x integral de k, tá? Aqui, perdão, aqui é dk, né?
dk psi. Só que a identidade é um operador linear, então isso daqui acaba por ser escrito como produto interno de x com k, produto interno de k com psi, integrado em dk. Estou com mania de escrever x, mas não é, tá? E isso daqui eu posso escrever como sendo uma integral de 1 sobre raiz de 2π é elevado a ikx. Aqui é o psi avaliado em k, porque é o produto interno entre k e psi, então isso é psi de k. dk. O que é isso, gente? Que expressão é essa? Em que eu tenho uma função psi de x e eu escrevo ela em termos de somas de ondas planas com amplitude psi de k. O que apareceu aqui na nossa cara agora? Fourier, né? Fourier, exatamente. Exatamente. Então, essa é a expressão da transformada de Fourier. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a base da posição e a base de autovetores desse operador número de onda que eu defini estão relacionadas por uma transformada de Fourier. Então, se eu tenho um ket psi e eu escrevo ele na base da posição, né, eu posso escolher escrever ele na base da posição, tomando esse produto interno, ou eu posso escolher ele na base do momento, tomando esse produto interno aqui. Essas duas coisas, né? Aqui é posição, aqui é essa base K, né? Operador de onda, né? Número de onda, que no final das contas é o momento, a menos de uma constante. Então, vou chamar de momento logo. Esses caras estão relacionados por uma transformada de Fourier. Ok? Então, isso é um fato que, por enquanto, é um fato matemático, mas a gente vai ver que esse fato ele é a chave do que a gente chama de princípio de incerteza de Heisenberg. O computador hoje resolveu não trabalhar. Heisenberg. Okay? Então, a gente vai ver isso daqui a algumas aulas. Como é que essa relação de Fourier dá origem ao que as pessoas chamam de princípio de incerteza de Heisenberg. Okay? Então, vamos lá. Então, deixa eu mostrar para vocês mais uma conta. Tá, alguma dúvida, gente? Está claro até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre o que a gente tem falado? Não, tá claro, assim. Quer dizer, você vai desenvolvendo, eu estou conseguindo acompanhar. Você depois vai saber reproduzir, são outros 500.
Vocês têm que ler o livro e vocês têm que focar em pegar essas contas e tentar fazer elas sozinho. Assim, não tem outro jeito de aprender isso direito a não ser praticando muitas vezes, fazendo exercício, vendo as conexões entre as coisas. Vai dar trabalho. Normal. Então, vamos lá. Então, vamos olhar a seguinte continha. Vamos olhar essa conta aqui. Imagina que eu tenho um psi na base da posição. Mas eu avalio ele não em x, mas em x mais um pequeno delta x. Tá? E eu quero fazer uma série de Taylor. Isso daqui vai ser psi de x, né? Eu estou fazendo Taylor em torno de delta x igual a zero, mais a derivada de psi em relação a x vezes delta x, mais termos de ordem delta x quadrado. Só que isso aqui eu posso escrever como sendo operador identidade menos i vezes i d dx vezes delta x aplicado em psi, mais o termo de ordem superior. Esse cara aqui é um operador linear. Linear. E quando Δx tende a zero, esse operador linear, que eu vou chamar de T de Δx, quem é o T de Δx? Ele é a identidade menos I vezes Δx vezes o operador K, né? Que é esse cara daqui. Esse cara daqui, né? Na real, bom, tem um sinal trocado aqui, menos I, eu tenho que ter um menos aqui, então eu tenho que ter um mais aqui. Isso. Se eu quiser chamar isso de... Então, um mais aqui. As minhas contas talvez estejam trocadas, mas acho que não vai fazer diferença. Então, no limite em que Δx vai para zero, esse operador aqui T de Δx, ele pega o psi de x que é o que ele está fazendo aqui, isso aqui é psi de x, eu aplico esse operador e ele me dá o psi de x mais Δx. Isso daqui é uma translação, né, da função de onda.
E esse é o operador translação. Então, o que que ele faz? Ele pega um psi no ponto x e ele me dá um psi no ponto x mais delta x. Claro, no limite onde delta x vai para zero. Então, estou definindo esse operador translação motivado por essa expressão da série de Taylor aqui. Vamos ver algumas propriedades desse operador translação. Está todo mundo ok com isso, gente? Com essa ideia de operador translação? Sim, fazendo sentido. Tá, legal. Repara o seguinte, algumas propriedades, né? Propriedades. Bom, a primeira coisa é que t de zero é igual a identidade. Uma translação onde o Δx é zero, ela não faz nada, porque ela mata esse termo aqui. Que é o que é esperado, né? Se você não faz nada, se você não translada de nada, você não fez nada. Outra propriedade é que t de menos Δx é igual ao t inverso de Δx. Por quê? Porque, olha só, imagina que eu tenho psi de x mais Δx. O t de menos Δx, aplicado nesse cara, ele vai ser igual ao psi de x mais Δx menos Δx, e esses caras cancelam para virar só t de x, ou psi de x, perdão. Mas isso daqui eu posso escrever como sendo t de menos Δx vezes t de Δx aplicado em psi de x. E eu estou descobrindo que isso é igual ao próprio psi de x. Então, a conclusão imediata aqui é que isso aqui é igual à identidade. Ou seja, eu tenho essa propriedade. É outra propriedade desse operador de translação. Ok? Uma coisa mais geral que isso é translação, né? Perdão, composição de operadores de translação. Né? Ela abarca esse caso aqui, que é o seguinte: se eu tiver t de Δx multiplicado por t de Δx, perdão, t de Δx1 multiplicado por t de Δx2, isso daqui vale quanto? Isso vai valer identidade mais i Δx1 vezes k, e multiplica identidade mais i Δx2
2 vezes K. Ok? Isso daqui vai ser igual a identidade mais I delta x2 K mais identidade delta x1 K mais uma coisa que é proporcional a delta x1 e delta x2, que é da ordem de delta x quadrado. E eu estou no limite onde os delta x são muito pequenos, então eu posso negligenciar isso aqui. Então esse cara fica igual a identidade mais I delta x1 mais delta x2 vezes K. E, por sua vez, é igual a T de delta x1 mais delta x2. Então, se eu compor operadores de translação, é a mesma coisa que eu aplicar um operador de translação cuja translação é a soma das translações individuais de cada um dos operadores. E tem uma outra propriedade que eu quero chamar a atenção de vocês, que é a unitariedade. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que T Dagger de delta x vezes T de delta x. Vamos calcular isso aqui. Isso daqui é igual a identidade menos I delta x K vezes a identidade mais I delta x K. E aí, mais uma vez, isso aqui vai ser identidade menos I delta x K mais I delta x K mais termos de ordem superior, que eu vou desprezar. Isso aqui eu estou sempre desprezando esse termo. E esse cara daqui tem um sinal oposto a esse, então eles cancelam. Então isso aqui é identidade. Então essas translações infinitesimais, né, são unitárias. Então, uma translação muito pequenininha é unitária. Isso significa dizer que elas preservam a norma do vetor no espaço de Hilbert. Então, elas levam um ket de norma 1 e um ket de norma 1. Então, tem essas propriedades todas aí importantes. Okay? Vamos usar essa fórmula, né, Bom, deixa eu
então, falar o seguinte. Se eu usar essa propriedade aqui, né, de composição, certo? O que isso quer dizer? Essa fórmula de composição, ela quer dizer o seguinte. Imagina que eu tenho uma translação, eu quero fazer uma translação finita. Então, eu vou falar que ΔX, que é esse número muito pequeno, assim, esse infinitesimal, ele vai ser um ΔX grande divididos por N. Então, a translação por um ΔX finito vai ser igual à translação por um ΔX infinitesimal N vezes. Eu estou usando aquela propriedade de composição que a gente acabou de mostrar ali em cima. Mas isso aqui, né, pela propriedade de composição, é N vezes ΔX sobre N, que é exatamente o que eu tenho aqui, porque esse N cancela em cima. Mas quanto que vale esse T, né, de N ΔX? Esse T de ΔX finito. Isso aqui vai ser igual a identidade mais I vezes K vezes ΔX sobre N elevado a N. E aí eu vou fazer o limite aonde N vai para infinito. Isso aqui é a mesma coisa que falar que ΔX vai para zero. Só que eu reconheço essa expressão aqui como sendo aquela formulação da função exponencial. Isso aqui é igual a E elevado a I K vezes ΔX. Estou usando essa expressão que diz que 1 mais φ sobre N elevado a N, no limite em que N vai para infinito. Isso aqui é igual a E elevado a φ. Tem essa fórmula, né? Não sei se vocês vão lembrar dela. Isso aqui é uma representação da função exponencial como esses produtos aqui. Então, olha só, gente, está fechando o círculo, olha. A gente está lidando com operadores que são gerados por operadores hermitianos através dessa fórmula da exponencial. São coisas que a gente tem estudado, né? A gente já viu que se a gente conhece o espectro de um operador, a gente consegue calcular a exponencial dele. Então, a gente está começando a usar tudo. Tudo que a gente fez, a gente vai usar. Nada que a gente estuda é em vão. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Vamos olhar as dimensões desse cara daqui, né? K, a dimensão desse operador, né? Quem é o K? O K é o operador derivado, né? Então, a dimensão dele é 1 sobre comprimento. E o K, a gente chama ele de gerador de translações, porque ele gera, através dessa fórmula, né,
Ele é o operador que gera, através de várias translações infinitesimais, se eu compor infinitas delas, isso gera uma translação finita. Então, eu digo que o K é gerador de translações. Em mecânica clássica, a gente também vê o gerador de translações, né? O que é o gerador de translações em mecânica clássica? Alguém sabe dizer? O que uma coisa precisa ter para ela se movimentar? Eu acho que vocês sabem a resposta. Alguém arrisca? Momento angular. Momento angular, ela precisa para girar, né? Eu quero que ela translade. Eu quero que ela... Se essa caneta aqui está no espaço andando para lá, o que ela tem? Momento linear, né, gente? Quantidade de movimento. Então, esse K, ele gera translações, ele coloca as coisas em movimento, então ele tem que estar relacionado ao momento. Só que ele não tem dimensão de momento, ele tem dimensão de 1 sobre L, 1 sobre comprimento. H cortado, que é aquele número que eu acabei de... É uma constante, a constante de Planck, né? Ela tem dimensões de quê? Ela tem dimensão de energia vezes tempo. Né? Também, isso daqui é uma dimensão de ação. Né? Às vezes a gente chama isso de quantum de ação, é o mínimo valor da ação. A ação é uma quantidade, para quem já estudou mecânica clássica, é a integral da Lagrangiana. Só que o que é energia? Energia é massa vezes aceleração, né? Massa vezes aceleração, isso é força, vezes comprimento, isso é energia, vezes tempo. Então, a ação, né, esse H cortado, essa constante de Planck, ela tem dimensão de massa vezes comprimento ao quadrado, divididos por tempo. Então, se eu multiplicar K por H cortado, ou melhor, como o pessoal geralmente chama, H cortado vezes K, né? Em estrutura da matéria 1, vocês devem ter visto esse cara daqui várias vezes. Qual é a dimensão disso? Bom, eu tenho que combinar essas dimensões, então isso aqui vai ser massa vezes comprimento ao quadrado sobre tempo, vezes comprimento, que é igual a massa vezes comprimento sobre tempo, que é igual a momento. Massa vezes velocidade, né? Momento linear. Então, eu posso pegar essa expressão aqui, multiplicar isso por H cortado e dividir isso por H cortado. E eu vou ter a mesma coisa, né? Não estou fazendo nada, eu só estou multiplicando por 1 aqui dentro. E aí eu vou declarar, né, definir operador momento. Eu vou definir ele pela letra P. Ele é a constante de Planck vezes o operador de número de onda, que a gente definiu hoje, que é o operador derivado. Isso daqui é igual a menos I H cortado D dx, na base da posição, o operador derivada, né? Isso é na base da posição.
E o P, ele é o gerador de translações espaciais. E eu posso escrever ele, né, uma translação explicitamente. P de delta x. Isso aqui é igual a L elevado a I. Operador P, delta x, sobre H cortado. Então, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. A gente definiu o momento e descobriu qual é o operador unitário, esse operador de translação, que gera translações no espaço. Então, a gente está começando a se aproximar de uma coisa física. Então, eu tenho funções de onda, psi de x. Eu posso escrever ela em diferentes bases, né? Eu posso escrever a mesma função de onda na base do momento, né? Em geral, eu escrevo um psi. Isso daqui carrega as informações sobre as amplitudes de probabilidade, né? Amplitudes de probabilidade. E a gente está começando a formar uma teoria de como o psi, como essas probabilidades se transformam. Por exemplo, como eles se transformam com translações. Tem esse operador unitário aqui, que é o operador gerado pelo momento. A gente já conhece alguns observáveis, por enquanto. Estou só fazendo um resumo. Quais observáveis que a gente conhece até agora? Quais são, gente, os observáveis que a gente conhece até esse momento? Posición, A gente conhece a posição momento, e hoje a gente conheceu o momento. É igual a H cortado vezes o operador número de onda. A gente vai estudar mais esses caras aqui, posição e momento, né? Mas na aula que vem, próximas discussões, a gente vai estudar o operador energia. Se uma coisa tem momento linear, ela anda para frente, ela translada no espaço. Não é isso? A gente acabou de aprender isso. Isso tem uma analogia forte com o que acontece em mecânica clássica. Né? Em mecânica clássica é a mesma coisa. Se uma coisa tem momento linear, ela translada no espaço. Em mecânica quântica, é parecido, né? Esse T de delta x, se eu aplicar ele numa função de onda psi de x, isso aqui vai ser o psi transladado de x mais delta x, ou menos. Né? Então, isso vai transladar ele para a direita. Ok? Então, eu mudo a função de onda. Né? Eu estou mudando a distribuição. Né? Significa dizer que se a minha função de onda era uma coisa assim, ó, centrada aqui, em x0, por exemplo, depois que eu aplicar esse operador, ela vai ser uma coisa centrada em x0 mais delta x.
Então, eu mudei, né, a distribuição da minha função de onda. Ou seja, eu transladei o meu sistema. Eu mudei a posição dele. Claro que isso agora é uma função de onda, então ela é uma coisa não localizada. Okay? Então, se eu tenho momento linear, eu ando no espaço. Se eu tenho energia, o que acontece quando eu tenho energia? Alguém quer arriscar um palpite? Em outras palavras, o momento é o gerador de translações espaciais. Então, se vocês tivessem que chutar assim, a energia, ela gera o quê? Qual é o gerador? Ela corresponde à geração de que transformação? Alguma dúvida? Alguma ideia, gente? Tá bom, a gente vai ver na aula que vem, então. Eu vou deixar vocês pensarem nisso. E aí vocês me falam o que vocês pensaram depois. Deixa eu parar de gravar.